Blessed listeners, welcome to Jesus is Lord Radio, 105.3 and 105.9 FM, streaming from Nakuru, Kenya. My name is Pastor Luciane Toledo from São Paulo, Brazil, and I am very blessed to be your host in this blessed program for the Portuguese-speaking nations. A letter to the Portuguese-speaking nations. I want to welcome all of you on board. The Lord bless you. Amados povos e nações de língua portuguesa, bem-vindos à Rádio Jesus is Lord, 105.3, 105.9 FM, transmitindo diretamente de Nakuru, Quênia. O meu nome é Pastora Luciane Toledo, de São Paulo, Brasil, e eu sou a sua anfitriã neste abençoado programa Carta para as Nações de Língua Portuguesa. Sejam todos muito bem-vindos a bordo. Que o Senhor os abençoe. Que todos os povos, tribos, línguas e nações clamem o nome do Senhor e serão salvos. E será que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo? Aleluia! Amados irmãos, esta é uma série de programas especiais para os povos e nações de língua portuguesa, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo está andando na terra através dos seus dois mais poderosos profetas de Apocalipse 11, os mensageiros da restauração, enviados para preparar o caminho do Senhor, para preparar uma noiva pura, santa, sem mácula, sem ruga, uma igreja gloriosa para o Messias, para que naquele dia, quando a trombeta soar, o céu, a terra e o inferno possam contemplar nesta geração um fruto perfeito do penoso trabalho da alma do Senhor Jesus, o Messias de Israel na cruz. Este fruto perfeito entrando no céu, vitorioso sobre o pecado, o mundo, a carne, o diabo e finalmente sobre a morte. Aleluia! No livro de Mateus, capítulo 11, versículos 25 e 26, Jesus ora ao Pai e ele diz: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Bem-aventurados os ouvidos que estão ouvindo e os corações que estão entendendo que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo, o Criador do céu e da terra, finalmente desceu para visitar a sua casa. O grande e temível Deus de Israel, neste último tempo,
Ele envia Elias, o seu mais poderoso e temível profeta de Israel, para ajudar a igreja dos gentios. Amados irmãos, Elias é o profeta que o Senhor envia quando a missão é muito crucial, quando a missão é importante demais e não pode falhar. E quando nós falamos por que não pode falhar, amados, já está escrito e tem que se cumprir. Se o Senhor decretou um último avivamento para amadurecer a igreja, para prepará-la para o reino de Deus, se o Senhor já estabeleceu na sua palavra a forma como esta igreja, este fruto perfeito da cruz, vai entrar no céu, no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 15 a 17. Se isto já está determinado, então, amados irmãos, vai se cumprir. E nós sabemos que o Senhor, prevendo a apostasia destes últimos dias, Ele sabia que se a trombeta soasse, sem que o Senhor desse uma oportunidade de preparação para a igreja, ninguém entraria no arrebatamento. Amados irmãos, por mais sinceros que fôssemos, por mais que buscássemos o Senhor com sinceridade, inclusive buscando uma vida de separação do mundo e do pecado, nenhum de nós, sem a ajuda do Espírito Santo, poderia entender o nível, o padrão da santidade de Deus para entrar no céu. O padrão que foi estabelecido na cruz do Calvário, nada mais, nada menos do que o sangue do próprio Filho de Deus, santo, imaculado, exaltado, mais alto do que os céus. Ele mesmo se entregou como um sacrifício por nós, para que nós agora, remidos, lavados e purificados pelo seu próprio sangue, justificados por fé no seu tremendo sacrifício, vivamos uma vida agora de pureza e santidade diante do Senhor Deus. Então, amados irmãos, estes são tempos gloriosos, são tempos temíveis, são tempos decisivos, onde o Espírito Santo está operando poderosamente na terra, através dos dois mensageiros da eternidade, os dois profetas de Apocalipse 11, cuja voz o Senhor está fazendo ouvir em toda a terra e no universo. Amados, eu gostaria de ler 3 escrituras com os irmãos, para ajudar os irmãos a entenderem este momento na terra, inclusive isto que aconteceu hoje, dia 6 de agosto do ano de 2019, algo que abalou a nação do Quênia e também as nações da terra. Amados, a primeira escritura que eu quero ler é o Salmo 68. Amados, como eu disse, o Senhor Deus Todo-Poderoso
o Rei do Universo, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todos os seres viventes, Ele desceu para visitar a sua casa e para estabelecer na terra um tribunal de juízo, onde Ele julgará com justiça e com equidade cada ser humano que está andando nesta terra. Por quê? Porque quando o Senhor Deus levar a Igreja Santa, os seus filhos, os seus eleitos, o remanescente fiel, que ouviu a voz do Senhor e reconheceu, e então temeu, e está seguindo a instrução desta voz que está clamando no deserto, quando Ele levar este povo santo e fechar a porta do céu, ouvir-se-ão muitos batendo na porta e dizendo: Senhor, abre-nos! Senhor, abre-nos! E eles terão que ouvir: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós, os que praticam a iniquidade. Mateus 25, versículo 12. Então, amados irmãos, o que acontece quando o próprio Deus está visitando a terra? Duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Um povo, aqueles que são filhos da luz, que amam a luz, correm para a sua maravilhosa luz, mesmo sabendo que esta luz vai expor o seu pecado, mesmo sabendo que esta luz vai confrontar a sua salvação e vai confrontar toda a sua vida. Mas eles são filhos da luz e eles amam a luz e achegam-se à sua luz para que as suas obras sejam manifestas pela luz. Mas há aqueles que, embora se chamem cristãos, eles estão na mesma condição de morte espiritual que o resto da humanidade que não conhece o Senhor está. Estes, quando a maravilhosa, pura luz do Senhor, luz sem treva nenhuma, quando ela se manifesta, eles retrocedem envergonhados. Eles repelem e são repelidos pela luz. Porque a zona de conforto deles é a penumbra. Ou seja, um pouco de Deus, um pouco da Bíblia, um pouco da religião, mas também o mundo. Queremos tudo isto e o céu também. Então, amados irmãos, quando nós lemos no Salmo 68, é tão maravilhoso observar que é este o momento que nós estamos vivendo. Aliás, todo o Salmo 68 é o momento em que nós, a Igreja de Cristo, estamos vivendo. Então, no versículo 1, ele diz: levanta-se Deus. Ou seja, Deus chegou. Deus manifestou-se. Deus agora levantou-se. O que é que acontece imediatamente? Dispersam-se os seus inimigos. Da sua presença fogem os que o aborrecem. Assim como se dissipa a fumaça, assim tu, ó
Senhor, os dissipas, como se derrete a cera ante o fogo. Prestem atenção, amados. Assim, a presença de Deus perecem os iníquos. Uau! Acaso os tremendos e mais temíveis profetas de Apocalipse 11 não têm trombeteado isto aos quatro cantos da terra? Por muito tempo, eles têm avisado que a presença do Deus vivo não é uma brincadeira. A presença do Deus vivo te dá vida ou te mata. E aqui ele diz: como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Aleluia! Este é o primeiro efeito, o efeito da presença de Deus sobre os iníquos, sobre os ímpios, sobre os inimigos de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a maravilha das maravilhas. É isto que o poderoso profeta do Senhor disse 2 dias atrás, quando ele veio na rádio para falar a respeito dos milagres. E é isto que ele pregou em Ayaquilimani, no dia 28 de julho. A pregação gloriosa e maravilhosa sobre a purificação da igreja, onde no final o poderoso profeta do Senhor liberou bênçãos de Deus para o remanescente fiel. Bênçãos de cura para todos os que estão obedecendo fielmente o Senhor, ouvindo a instrução com a qual ele enviou os seus 2 mensageiros e obedecendo à risca. A partir do versículo 3, amados irmãos. Oh, como eu amo isto! Isso é muito maravilhoso! Aleluia! O mesmo Deus que se levantou, quando ele diz: levanta-se Deus, no versículo 13 ele diz: os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus, e eles folgam de alegria na presença de Deus. Versículo 4. Ele já dá uma ordem para os justos que amam a presença de Deus. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor, Adonai é o seu nome, exultai diante dele. Aleluia! Amados, vamos agora para o Salmo 50, que é a mesma situação novamente, e a situação muito específica deste dia, que se chama hoje. Salmo 50, do versículo 1 em diante, ele diz: aleluia! Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até ao poente. Desde Sião, o santo monte do Senhor, excelência de formosura, resplandece Deus. Este é o nosso Deus, excelência de formosura, resplandece Deus.
Mas, amados, qual é o efeito deste resplendor? Qual é o efeito da presença de Deus andando na terra através destes dois mais temíveis profetas do céu? O mensageiro da aliança, o mensageiro da restauração, o mensageiro da justiça e da santidade de Deus, o Elias que veio para preparar o caminho do Senhor. Qual é o efeito quando o próprio Deus se manifesta através deles? Ele diz no versículo 3: vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Aleluia! O fogo de Elias. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Em Isaías o Senhor diz que por muito tempo ele ficou em silêncio, mas que agora ele se levantaria e daria gritos como a parturiente. E é isto que está falando aqui. No versículo 13 ele diz: vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde o fogo de Elias, um fogo devorador. O fogo de Malaquias 3, onde ele diz que o mensageiro da aliança viria como o fogo do ourives, como a potassa dos lavandeiros. Amados irmãos, alguém já teve a curiosidade de saber como é que o ouro desta terra, como que ele é purificado? Como que é feito para que saia dele todas as escórias? Amados, são altíssimas temperaturas. Temperaturas astronômicas. Aos poucos vai se despregando, soltando do ouro tudo aquilo que não faz parte dele. E o ourives, sem misericórdia, ele mantém aquele ouro no fogo, até que aquele ouro seja purificado e brilhante, e o ourives então possa ver a sua face refletida naquele ouro. Aleluia! Será que estamos entendendo? Deus veio como fogo, o fogo do ourives. Ele veio para purificar os filhos de Levi, a igreja santa. Mas o mesmo fogo devora os seus inimigos. O mesmo fogo repele os inimigos de Deus. Amados, o Deus que é excelência de formosura, quando ele resplandece, veja o versículo 4, ele diz: ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. O Senhor veio para fazer separação. Juízo neste caso é separação. E ele disse na carta de Pedro que o juízo começa pela casa do Senhor. E o apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos de 17 a 19, ele diz que o juízo do Senhor começará pela casa do Senhor. Lembra-se quando o poderoso profeta do Senhor diz: eu vim para separar você da igreja, da casa do Senhor. Eu vim para separar você da apostasia.
Assim, quando chegou o tempo, Deus mandou chamar Arão e o tirou do meio de Israel. O profeta do Senhor bate nesta tecla. Prestem atenção. Deus não tirou Arão do meio do Egito. Deus tirou Arão do meio de Israel. Então, o apóstolo Pedro diz que o juízo do Senhor começa não no mundo, ele começa pela casa do Senhor. E então ele fala uma coisa estarrecedora, que eu tenho certeza que muitos dos meus irmãos e irmãs que estão se santificando para Deus nestes dias vão entender muito bem o que está escrito aqui. No versículo 18 ele diz: se é com dificuldade que o justo se salva. Oh, amados, você sabia que é muito difícil permanecer salvo? Ser salvo é relativamente fácil. É necessário uma convicção e uma decisão. E então uma confissão pelo nome do Senhor, reconhecendo-o como Senhor e Salvador. Mas este é apenas o começo. Amados, desenvolver a nossa salvação neste mundo que o Senhor diz que estaria igual ao mundo nos dias de Noé, quando ele destruiu todos, é muito difícil permanecer santos. Desenvolver a nossa salvação sem retroceder, mas correndo sempre para frente. Por isso ele diz: se é com dificuldade que o justo se salva, porque o Senhor veio para purificar o justo com fogo de Elias. Onde se achará então o ímpio e o pecador? Sim, amados irmãos, esta visitação dos últimos dias, ela tem dois efeitos, dependendo dos corações. Ela é glória e bênção para uns, mas ela é destruição para outros. Bênção e glória para os humildes de coração, que tremem da palavra do Senhor, que reconhecem a voz do Senhor como Noé reconheceu. Ele não ouviu de homens. Está escrito que ele foi divinamente avisado, ele foi avisado por Deus a respeito de fatos que ainda não se viam. Estes que estão reconhecendo a voz de Deus, mesmo em meio a muitas coisas que não entendemos, o Senhor vai exaltá-los e glorificá-los e levá-los de glória em glória até a imagem do próprio Senhor Jesus. Mas aqueles que aborrecem esta voz, aqueles que aborrecem esta luz, eles serão destruídos pelo mesmo fogo consumidor. Onde em Hebreus ele diz: o nosso Deus é um fogo consumidor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, te julgando. Então, amados, aqui no Salmo 50, quando ele chega no versículo 5, há uma coisa maravilhosa que é o paralelo. O Senhor dá uma ordem: congregai os meus santos. Ou seja, entra no meio desse povo todo e separa os meus santos. Congrega-os, que eles venham para junto de mim. Aqueles que fizeram aliança comigo por meio do sacrifício de Jesus. Hoje, amados, este sacrifício tem nome. Aqueles que fizeram aliança com o Senhor Deus
por meio do sangue de Jesus, por meio da cruz do Calvário, a nova e eterna aliança no sangue do Messias. Congrega-os, diz o Senhor, separa-os para mim, porque os céus anunciam a justiça de Deus. E aqui no versículo 6, ele fala algo terrível. Ele diz: é o próprio Deus que julga. Amados irmãos, eu quero falar sobre o que aconteceu hoje, a profecia do profeta do Senhor a respeito da nação do Quênia, a profecia que ele deu, o alerta, o aviso que o Senhor Deus deu através dos seus profetas no dia 10 de janeiro de 2017, e as consequências que estão acontecendo agora porque eles não obedeceram, não ouviram o clamor de Deus clamando por arrependimento. Não é o homem que está julgando. Não são os dois temíveis profetas que estão julgando. Pela condição celestial destes dois profetas, eles são a boca do próprio Deus, decretando o juízo de Deus sobre os que não se arrependeram. Não confundam, amados irmãos. O profeta do Senhor tem deixado muito claro. Talvez no Quênia esta explanação que eu estou fazendo não fosse necessária, mas para as nações fora do Quênia, que assistem de fora, podem achar: quem é este homem para falar assim? E não estão entendendo que eles são a boca de Deus, decretando os juízos de Deus sobre esta terra. Aqui no versículo 6 ele diz: os céus anunciam a sua justiça. Oh, alguém já ouviu falar tanto em justiça como agora? Acaso a voz de Deus não está berrando e trombeteando justiça? Justiça, justiça! Nunca ouvimos tanto sobre justiça. Pois é, os filhos de Levi, depois de serem purificados, trarão ofertas de justiça diante do Senhor. E aqui o Senhor fala que os céus estão anunciando a justiça de Deus, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. O próprio Deus vai testemunhar contra o seu próprio povo. E Deus é justo e Ele julga com justiça e com equidade. Eu sou Deus, o teu Deus. Amados irmãos, estas escrituras mostram muito claramente como que a presença manifesta da glória de Deus, na sua mais gloriosa, mais pura e mais branca nuvem da glória, este funil, esta coluna ligando a terra com o céu, e na sua mais densa e escura nuvem, sobre a tenda onde o seu Moisés e o seu Elias estão pregando na terra, o efeito desta glória sobre as nações da terra. Amados, em Isaías 65, versículos 12 em diante, ele diz: também eu vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança. Por quê? Por quê? Ouçam todos agora. Ele diz: porquanto chamei e não respondestes, clamei, falei e não me atendestes.
mas fizestes o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Deus. Olha agora a diferença. Porquanto assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Versículo 14. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós que não me ouvistes quando eu clamei, não me atendestes quando eu chamei, pedindo arrependimento, pedindo que voltassem para Deus com corações quebrantados e arrependidos. Ele diz: mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração, e uivareis pela angústia de espírito. Aleluia! Este dia é hoje. O Senhor Deus de Israel, Jeová Yahweh, Jeová Elohim, o Criador dos céus e da terra, está andando nesta terra, e uma voz está soando como nunca antes, uma voz que está soando aos ouvidos físicos deste povo, para que ninguém tenha desculpa. Mas esta glória, esta arca viva que está andando na terra, está trazendo consequências. Por estas escrituras que eu li, e eu teria muito mais, já dá para entender. E aqueles que são sábios vão temer e não se estribar nos seus próprios entendimentos, porque homem nenhum pode entender Deus com a mente carnal. Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, neste dia, 6 de agosto do ano de 2019, depois de 3 ou 4 dias de uma sequência de grandes e tremendos milagres de proporções bíblicas, celebrações e júbilo, o Senhor vem agora, depois que tudo foi dito e feito, e aponta para esta nação do Quênia, que tem visto tudo isto. E ele observou qual é a reação desta nação. E o Senhor descobriu que a maioria desta nação, onde os 2 mais temíveis profetas do céu estão andando, onde eles estão estabelecidos até que sejam levados para Israel, esta nação, em vez de se arrepender e buscar a face do Senhor, eles escolheram caluniar os profetas do Senhor. E quando eu falo assim, nós estamos falando da igreja apóstata, porque o mundo, amados irmãos, o mundo não toma conhecimento. Aqueles que sempre se levantaram contra Deus são os religiosos de cada tempo. Porque o que nós estamos vendo na terra nestes dias, o que Deus tem feito, a forma como Ele está operando através destes 2 profetas, poder, autoridade, uma palavra poderosa para limpar a igreja, uma autoridade tremenda sobre as estrelas do céu, sobre a água do mar, sobre os ventos, sobre as chuvas,
sobre as enfermidades, sobre os poços de água venenosa. Isto que nós estamos vendo é a mesma coisa que aconteceu quando Jesus andou na terra. E aqueles que creram naquele tempo, cada palavra do Senhor Jesus testificava para eles de que é Ele, tem que ser Ele. Não, nenhum homem nunca falou assim. Nicodemos foi lá escondidinho dizer: ninguém pode fazer estes sinais se Deus não estiver com ele. Mas para aqueles que rejeitaram o Messias, cada palavra que saía da boca dele testificava contra o Senhor Jesus. A mesma coisa está acontecendo. A palavra, os sinais e maravilhas, para aqueles que creem, está testificando de que sim, estes são os profetas de Apocalipse 11. Sim, eles são os mensageiros da eternidade, enviados para preparar o caminho do Senhor antes do grande e terrível dia do Senhor. Mas para aqueles que não creem, eles pegam a letra e rebatem cada palavra deste profeta, exatamente como os fariseus fizeram. Então, amados irmãos, o poder de juízo que a luz tem é impressionante. Se nós formos ao livro de João, capítulo 3, versículo 19, ele diz assim: o julgamento é este, muito simples, muito simples. O julgamento é este, 2 pontos. É que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram e continuam sendo más. Versículo 20: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, para que não sejam manifestas as suas obras, as suas más obras. Versículo 21: quem pratica a verdade, porém, olha novamente o contraste, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Este povo ouve do Espírito Santo e obedece. E esta obra maravilhosa que o Espírito Santo está fazendo, levando os filhos de Deus ao genuíno arrependimento. Oh, amados, o arrependimento é graça de Deus. O arrependimento é uma graça maravilhosa que só vem pela manifestação da luz. Quando a luz resplandece e expõe os nossos pecados, então as nossas ilusões a nosso próprio respeito acabam imediatamente. E neste momento, nós reconhecemos a nossa pecaminosidade e a nossa indignidade diante da santidade, da pura luz de Deus. E então vem o arrependimento. Aleluia. Amados, estas ministrações poderosas dos tremendos profetas do céu estão gerando isto, trazendo luz, para que a igreja possa reconhecer que precisa de uma genuína salvação, precisa de um verdadeiro arrependimento, precisa preparar-se para encontrar-se com Deus. Porque ele fala aqui no 18 algo muito terrível, amados.
Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Ele diz: quem nele crê em Jesus não é julgado, mas o que não crê já está julgado. Amados, nós estávamos julgados, separados de Deus ainda, na nossa apostasia. Mas o Senhor, por pura misericórdia, enviou os mais poderosos, não foi qualquer um. Ele enviou os 2 anjos de fogo, de quem está escrito no Salmo 104. Faz aos seus ministros labaredas de fogo. Para quê? Para purificar a igreja. Aleluia! Mais claro do que isso é impossível, amados irmãos. Mas neste dia 6, depois de grandes celebrações, o Senhor vem e traz uma palavra muito dura e muito severa para a nação do Quênia, que eu ouso dizer, serve para todos nós. Uma palavra de juízo, de decreto de juízo. Quando o Senhor, em 2017, no dia 10 de janeiro, Ele pediu, Ele implorou à nação do Quênia para se arrepender, para não mais caluniar os profetas do Senhor, porque aqueles que caluniam os profetas do Senhor estão caluniando o próprio Deus. Aqueles que tentam fechar esta voz estão se colocando na porta e fechando a porta para que as ovelhas não ouçam a palavra da repreensão, para que as ovelhas não ouvindo, não se preparem, não se preparando, não entrem. Então eles são assassinos, eles são os lobos devoradores que vêm para matar a igreja, para impedi-la de receber a palavra direta do Deus Todo-Poderoso, para limpar a igreja e para purificar. Mas, irmãos, saibam de uma coisa: Deus não terá estas ovelhas por inocentes. O Senhor enviou o Espírito Santo para que todos possam aprender a ouvir a voz do Senhor e reconhecê-la. Aqueles que não ouvem o Espírito Santo, eles estão destinados à matança, porque eles têm que ouvir homens. Então, amados irmãos, voltando aqui ao dia 6 de agosto do ano de 2019, o Senhor Deus teve uma conversa muito séria com a igreja do Quênia. O Senhor Deus começou a conversa assim: Breaking news. Breaking news. Da mesma forma como Ele deu breaking news para os grandes milagres, as obras grandes e maravilhosas do Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que justos e verdadeiros são os seus caminhos. Mas hoje Ele tem uma diferente breaking news. Ele disse: a temível profecia de 10 de janeiro de 2017 sobre o juízo de Deus vindo ao Quênia agora está se cumprindo. Agora, por causa da calúnia contra os mais temíveis profetas do Senhor, e porque eles não obedeceram à instrução do céu para se arrependerem dos seus pecados, do pecado sexual, da corrupção, do tribalismo, mas também da calúnia contra os 2 temíveis profetas do Senhor, porque eles não se arrependeram, o Senhor agora então está executando este juízo. E neste dia, os profetas do Senhor mencionaram a nação do Brasil, como que o Senhor decretou um juízo terrível de insetos contra a nação do Brasil, que Ele via os insetos em fileira na parede e eles picavam os brasileiros.
e eles sentiam muita dor e choravam. Amados, desde que os poderosos profetas do Senhor pisaram no Brasil, tem havido uma série de enfermidades causadas por insetos, por mosquitos. Então esta profecia tem se cumprido no Brasil, porque esta nação também não se arrependeu do pecado sexual, não se arrependeu da apostasia na igreja e não se arrependeu da calúnia contra os profetas do Senhor. E este juízo, irmãos, veio em cascata para o Brasil. Não vou falar sobre isso porque não é o assunto agora. Mas o Senhor disse que nestes dias o governo do Quênia está prestes a declarar o câncer calamidade pública. O número de pessoas que estão contraindo esta terrível enfermidade em formas raras, além daqueles cânceres normais, que o Senhor Deus fez uma lista hoje para o seu profeta esta noite. Ele está incluindo tipos de cânceres muito diferentes, não conhecidos ainda. E o Senhor disse que esta enfermidade está devorando o povo do Quênia, porque eles não se arrependeram. Mesmo depois de terem visto tantos milagres do Senhor, através dos seus gloriosos profetas, o Quênia não se arrependeu. Então, ele disse: Deus Pai está golpeando a nação com o seu juízo. E isto é muito temível. É temível ver esta profecia se cumprindo desta forma agora. Deus visitou a nação do Quênia como nenhuma outra nação. E em vez deles se arrependerem e receberem os mensageiros do céu, eles escolheram caluniá-los. Então agora, hoje, os jornais estão anunciando que o câncer está se manifestando de uma forma tão alarmante que está assustando as autoridades. Então, ainda assim, o Senhor Deus está clamando ao Quênia por arrependimento. O Senhor ainda está clamando por arrependimento, mesmo que a praga já tenha começado. Vocês se lembram, no livro do Êxodo e em Deuteronômio, como que as pragas do Senhor vinham, e então Moisés orava ao Senhor. Moisés e Arão clamavam a Deus para fazer parar a praga. Então o Senhor está clamando por arrependimento contra a calúnia, contra estes dois gloriosos profetas de Deus. Então, amados povos e nações de língua portuguesa, vamos nos arrepender também, porque isso está servindo de exemplo para nós. Se o Senhor está tratando assim a nação amada, onde Ele escolheu manifestar o último avivamento, onde Ele fez descer os seus dois mais gloriosos profetas, o que será de nós? Então vamos nos arrepender, amados, dos pecados, mas principalmente pela rejeição contra estes amados profetas de Deus que vieram para ajudar a igreja. Vamos nos arrepender e implorar o perdão do Senhor. O Senhor diz: Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas todos os que te são enviados. Então, amados, esta profecia temível do juízo contra o Quênia está se cumprindo agora, porque o Senhor decidiu julgar esta nação. E você vê, de um lado, para o povo humilde, manso, o Senhor está removendo as suas enfermidades. Grandes milagres estão acontecendo, o Senhor está indo até estes pobrezinhos. Mas por outro lado, o Senhor está julgando os ímpios, os que se rebelaram, aqueles que não receberam a mensagem. E então o câncer está devorando o povo desta nação e atingindo níveis
níveis alarmantes, da mesma forma como o pecado, principalmente o pecado sexual, está atingindo níveis alarmantes. Amados, o Senhor tem avisado as nações para não ignorarem esta voz que está clamando, porque esta voz está clamando por arrependimento e retorno ao verdadeiro evangelho da cruz e do sangue, retorno à justiça e à santidade de Deus, para não maltratarem mais os seus profetas. Lembremos, irmãos, que o Senhor agora disse que eles são a arca viva de Deus andando na terra. Lembra como a arca andava naqueles dias, batalhando contra os inimigos de Deus? Pois esta mesma arca está andando na pessoa dos 2 profetas do Senhor. Lembrem-se como que o Senhor feriu os filisteus com terríveis tumores, porque eles lidaram mal, sem reverência, com a arca da aliança do Deus de Israel. Mas os filisteus, filhos do diabo, povo que andava em trevas, conseguiram entender que aqueles tumores eram juízo de Deus. Imediatamente eles temeram e tentaram devolver a arca. E nós ouvimos, amados, que neste tempo o temível Deus de Israel, o Criador e dono da terra, desceu e está andando aqui para investigar a Babel da igreja deste tempo e a Sodoma da igreja e deste mundo, para estabelecer um tribunal de juízo contra este mundo que o desprezou. Exatamente como está escrito, como eu li no Salmo 50. Os céus está intimando, o Senhor está intimando os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. E é o próprio Deus que julga, não são os poderosos profetas do Senhor. Então, amados irmãos, chegou o tempo para nós entendermos o efeito da luz e da santidade de Deus sobre o ser humano. Ou você é atraído ou repelido. Ou você é abençoado ou você é ferido, golpeado pelo Senhor. Este é o tempo do arrependimento e bem-aventurados aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouvidos circuncidados e um coração humilde diante do Senhor, para se quebrantar e se arrepender, e então ser abençoado pelo Senhor nestes últimos dias. Que o Senhor abençoe a todos com espírito de sabedoria e entendimento, e o temor de Deus, que é sabedoria. O meu nome é pastora Luciane Toledo, do Brasil. Shalom.